boletim esportivo desta quinta-feira, eu sou Mara Derosa e trago para você as notícias das últimas horas. No tênis, Thiago Wilde faz história e vence Medvedev, número 2 do mundo, na estreia de Roland Garros. No voleibol, a equipe feminina do Brasil vence a Holanda e garante a primeira vitória na Liga das Nações. No futebol, o Brasil goleia a Tunísia e se classifica para as quartas e finais no Mundial Sub-20 na Argentina. FA Cup, ou a Copa da Inglaterra, será decidida entre o Derby de Manchester neste sábado no Wembley. Champions League feminina, a grande decisão acontece neste sábado entre Barcelona e Wolfsburg em Eindhoven, na Holanda. Premier League 2022-2023 chega ao fim de mais uma temporada. Quem caiu e quem garantiu vaga na Liga dos Campeões do ano que vem? Championship, ou a segunda divisão inglesa, teve surpresa e muita emoção na última rodada. No tênis, Thiago Wilde faz história e vence Medvedev na estreia de Roland Garros. O brasileiro, número 172 do mundo, levou o jogo até o quinto set contra o russo, que é o atual número 2 do ranking mundial e poderia chegar ao topo do ranking após o Grand Slam. Wilde é o segundo brasileiro a vencer um top 2 num Grand Slam na era aberta do tênis. O primeiro foi Gustavo Kirten, que derrotou o russo Marat Safin no US Open 2002 e suíço Roger Federer em Roland Garros de 2024. Ninguém espera que o número 172 do ranking vença o segundo melhor do mundo, ainda mais em Roland Garros, um dos 4 maiores campeonatos de tênis do mundo. Mas Thiago Wilde surpreendeu nesta terça-feira ao levar a melhor sobre o russo Dani Medvedev por 3-2 na primeira rodada do Grand Slam. Na próxima rodada, o brasileiro enfrenta o argentino Guido Pella, que derrotou também nesta terça-feira o francês Quentin Alice. O brasileiro entrou no aberto da França depois de passar pelo qualifying. Thiago Wilde, que venceu o alemão Dominik Keffer na última rodada do classificatório para se garantir no Saibro de Paris, participa pela segunda vez na carreira de chave principal de um Grand Slam. O primeiro foi no US Open em 2020. Wilde enfrentou logo na primeira rodada de Roland Garros em 2023 um Medvedev confiante, vindo de uma conquista de Master 1000 de Roma na última semana, seu primeiro título importante no Saibro. O primeiro set foi extremamente disputado. Game a game, os dois batalharam duro. O brasileiro começou perdendo por 2-0, mas conseguiu se recuperar. Na última parte do jogo, o brasileiro parecia não sentir pressão alguma. Fez 2-0 e deixou o Medvedev irritado. Por algumas vezes, o russo pediu para a torcida ficar calada após ser vaiado. Thiago e Medvedev revezaram quebras de saque, até que o número 172 do mundo conseguiu a vantagem de 5-4 e a chance de vencer a partida. O dia era do brasileiro mesmo. Thiago dominou o game com seu saque e fechou o jogo em 6-4. No voleibol, o Brasil estreou na Liga das Nações com derrota para a China no tie-break, mas venceu hoje pela manhã a equipe da Holanda. A seleção feminina de vôlei fez sua estreia na Liga das Nações na manhã desta quarta-feira, dia 31, em Nagoya, no Japão. As comandadas de José Roberto Guimarães não foram muito bem no primeiro jogo, mas conquistaram uma belíssima vitória hoje pela manhã contra a equipe holandesa. O Brasil conquistou sua primeira vitória na Liga das Nações de vôlei feminino nesta quinta-feira, 1º de junho. Depois de estrear com derrota para a China, a equipe comandada por José Roberto Guimarães superou a Holanda por 3-0 em Nagoya, no Japão. Ana Cristina foi o grande nome da partida com 23 pontos anotados. O próximo jogo será no sábado, dia 3, à 00h40, horário de Brasília, contra a República Dominicana. O jogo foi mais difícil do que previam as projeções iniciais, tanto que 2 das 3 parciais acabaram decididas por vantagem mínima. Assim como no duelo de estreia, o Brasil teve muitos erros ao longo de toda a partida e sofreu em diversos momentos. Por outro lado, a equipe também apresentou muitos pontos positivos, como equilíbrio nos momentos decisivos. O Brasil começou a partida com a mesma equipe que iniciou o duelo contra a China, tendo Macris, Dayana, Ana Cristina, Kizzy, Carol, Júlia Bergo e Natinha como titulares. Mayara Basso entrou na reta final do primeiro set e foi fundamental na virada
parcial das brasileiras. No encerramento da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a equipe enfrentará a Croácia no domingo, dia 4, no mesmo horário. Vale lembrar que a primeira fase da BNL é disputada ao longo de 3 semanas. No futebol, Brasil goleia a Tunísia e se classifica para as quartas de finais do Mundial Sub-20. Com um grande primeiro tempo, a seleção brasileira venceu os tunisianos e carimbou a vaga nas quartas de final. Superior durante todo o jogo, principalmente no primeiro tempo, o time canarinho venceu a Tunísia por 4-1 nesta quarta-feira no estádio Ciudad de La Plata, em La Plata, na Argentina. Os gols da partida foram marcados por Marcos Leonardo, Matheus, Martins e Andrei 2 vezes. Com a goleada em cima da Tunísia pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, o Brasil carimbou a vaga para a próxima fase e vai enfrentar Israel. O jogo está marcado para sábado, às 14h30, em San Juan. Dono do melhor ataque da competição, o Brasil não demorou a controlar o jogo e mostrar todo o seu poderio ofensivo. Artilheiro do time, Marcos Leonardo fez 1-0 aos 11 minutos de pênalti. Foi o 4º gol do centroavante em 4 jogos no Mundial. Depois, foi a vez de Andrei marcar o seu primeiro gol na competição. Aos 31 minutos, o volante recebeu o passe de Marcos Leonardo e ampliou o marcador, 2-0. A vitória começou a se encaminhar, mas a situação se complicou após a expulsão de Robert Renan nos acréscimos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o time brasileiro teve de diminuir o ritmo e não conseguiu finalizar com a mesma precisão dos 45 minutos iniciais. A Tunísia passou a ter mais posse de bola, mas o Brasil seguiu se defendendo com qualidade. No fim da partida, os gols voltaram a aparecer. Aos 46 minutos do segundo tempo, Matheus Martins recebeu o passe de Marlon Gomes e fez 3-1. Aos 55, Andrei invadiu a área para marcar o segundo gol dele na partida e o 4º do Brasil. Por fim, o gol da Tunísia aos 58 minutos com Mahmoud Gorbel, gol que não evitou a goleada da seleção canarinha por 4-1. A final da Copa da Inglaterra de 2022-2023 vai parar a Terra do Rei nesse sábado em Londres. Manchester City e Manchester United se enfrentam a partir das 3 horas da tarde para ver quem leva mais um título para a sua coleção. Manchester City e Manchester United se enfrentam em uma grande final de uma competição importante. Em Wembley será o 3º encontro. Os 2 anteriores foram em 2011, com o City vencendo a semifinal da Copa da Inglaterra por 1-0 e perdendo a Community Shield por 3-2 para o rival. Na atual temporada, o United venceu a final da Carabao Cup contra o Newcastle United e terminou em 3º lugar na Premier League, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. O Manchester City chega à final em Wembley com uma trajetória brilhante. Despachou o Chelsea, o Arsenal, Bristol City, Burnley e Sheffield United, marcando 17 gols e não tomando nenhum. Por outro lado, os rivais eliminaram o Everton, Reading, West Ham, Fulham e Brighton antes de alcançar a grande decisão. Para o duelo deste sábado, a expectativa é que Pep Guardiola tenha todo o elenco à disposição. Depois de confirmar o título da Premier League com 3 rodadas de antecedência, alguns jogadores foram poupados nos jogos finais do campeonato inglês. Jack Grealish e Rúben Dias não participaram dos jogos contra o Chelsea, Brighton e Brentford. A boa notícia, no entanto, foi o retorno de Nathan Ake na última rodada da Premier League, depois de algumas semanas ausente. Do lado do United, um desfalque confirmado é o zagueiro argentino Lisandro Martínez, que só volta na próxima temporada após passar por uma cirurgia no pé. No mais, atletas importantes como Bruno Fernandes, Casemiro, Antony e Marcus Rashford devem estar presentes no duelo em Wembley neste sábado. Pela Copa da Inglaterra, City e United já se enfrentaram 9 vezes, com 3 vitórias dos Blues e 5 vitórias dos Red Devils. Nos últimos 4 confrontos, 3 triunfos do Manchester City, embora tenha perdido o mais recente, em janeiro de 2013, por 2-1 em Old Trafford, pela Premier League. No total, os rivais já mediram força 188 vezes em suas histórias, com 58 triunfos do City, 53 empates e 77 vitórias do United. Quem será que vai acumular mais uma vitória no seu currículo e levar a Copa da Inglaterra deste ano? Bom, fica ligadinho no TV Londres Notícias que a gente traz todas as informações para vocês. Na decisão da Champions League, as espanholas do Barcelona e as germânicas do Wolfsburg
vão disputar a grande final da Liga das Campeões Europeias Feminina. O Barcelona vai tentar arrecadar um segundo troféu, enquanto o Wolfsburg quer agariar um terceiro troféu na Liga Milionária. A final da Liga dos Campeões Feminina de 2023 entre Barcelona e Wolfsburg em Eindhoven, na Holanda, será no próximo sábado, dia 3 de junho, e esgotou todos os ingressos. É a primeira vez que isso acontece desde que a competição foi rebatizada da sua antiga versão como Copa Feminina da UEFA em 2009. A primeira equipe a se garantir na decisão da atual edição da Liga dos Campeões foi o Barcelona, atual vice-campeão da competição. O Barça bateu o Chelsea nas semifinais por 2-1 no placar agregado. E o adversário será o Wolfsburg da Alemanha, que bateu o Arsenal com um placar agregado de 5-4. Atual vice-campeão da competição, o Barcelona terá a chance de buscar o seu segundo título da Liga dos Campeões, já que venceu o torneio na temporada de 2020 e 2021. E tentará melhor sorte que na temporada passada, quando mesmo com um bom favoritismo acabou derrotado na decisão para o Lyon, o maior campeão da Champions League feminina da história da competição. Do outro lado, o Wolfsburg, campeão em 2013 e 2014, vai em busca do seu terceiro título. A última final disputada pela equipe alemã foi em 2020, quando também acabou derrotada para o Lyon, ficando com a segunda colocação. E você que acompanha o futebol feminino, para quem vai sua torcida? Barcelona ou para o Wolfsburg? O futebol da Inglaterra se destaca e vai além da Premier League. A primeira divisão puxa a fila de outras 3 ligas cheias de clubes tradicionais e com altos valores envolvidos. Com playoffs e disputas acirradas, a luta contra a degola e pelas vagas de acesso são sempre emocionantes. Na temporada de 2022-2023 não podia ser diferente. Acompanhe agora quem caiu para a Championship e quem subiu para a Premier League da próxima temporada de 2023-2024. Com o encerramento da temporada 2022-2023 da Premier League, enfim, tivemos a definição de todos os representantes ingleses nas competições europeias na temporada de 2023 e 2024. O Manchester City e o Arsenal já confirmaram com as expectativas pré-temporada e garantiram a vaga na UEFA Champions League. Na terceira colocação, o Manchester United superou a queda de rendimento na segunda metade e fechou a campanha em terceiro lugar. No entanto, a última vaga da Premier League para a UEFA Champions League ficou com o surpreendente Newcastle, equipe que encerrou a sua participação com 71 pontos conquistados e apenas 5 derrotas, número superior a todas as demais equipes na tabela. Em uma temporada absolutamente incomum, o Liverpool conseguiu uma forte arrancada nas rodadas finais e acumulou vitórias consecutivas para garantir ao menos uma vaga UEFA Europa League, fechando em quinto lugar na tabela de classificação com 67 pontos. A segunda vaga na UEFA Europa League ficou com o Brighton, após a espetacular campanha comandada pelo técnico italiano Roberto De Zerbi, uma das sensações dessa temporada da Premier League. A equipe fechou sua campanha em sexta colocação com 62 pontos. Além da briga contra o rebaixamento, a única disputa na rodada final da Premier League da temporada consistia na vaga de classificação à próxima UEFA Conference League. Os Spurs superaram e golearam o Leeds fora de casa, mas o Aston Villa venceu o Brighton por 2-1 e garantiu a vaga na terceira competição mais importante da UEFA. 3 times de peso foram rebaixados da Premier League. Todas as equipes que subiram da segunda divisão em 2022, que foi o Fulham, Bournemouth e Nottingham Forest, se mantiveram e acabaram empurrando equipes antigas da elite para o descenso. Lanterna com 25 pontos, o Southampton voltará à Championship pela primeira vez desde 2010-2011. Os Saints serão acompanhados pelo Leeds, que mesmo apostando no veterano Sam Allardyce, não passou dos 31 pontos e também caiu. O rebaixamento mais surpreendente foi o do Leicester. Os históricos campeões fizeram uma campanha irregular marcada pela saída de Brendan Rodgers e também irão jogar a segundona. Mesmo com os nomes de peso e uma das folhas salariais mais caras da Premier League, o Leicester caiu com 34 pontos após o Everton conseguir vencer o Bournemouth na última rodada. Na Championship tivemos muitas surpresas, onde times conhecidos pela facilidade de subir ficaram pelo caminho, enquanto outros times sem muita tradição
surpreenderam e irão jogar pela primeira vez na história a Premier League. Na Championship, sem grandes conquistas durante a história, Coventry City e Luton Town surpreenderam durante os playoffs e passaram por equipes mais tradicionais e conhecidas internacionalmente, como o Sunderland e o Middlesbrough. O Luton Town está de volta na Premier League após 31 anos. A classificação veio de forma emocionante nesse sábado 27 de maio no Wembley, com decisão nos pênaltis, após o empate por 1-1 com o Coventry City no tempo normal. Nas penalidades, a vitória por 6-5 dos Hatters. Quem saiu na frente foi o Luton. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Adebayor fez uma linda jogada e aplicou um chapéu no marcador e serviu Clark, que limpou a marcação e marcou um golaço. Na etapa final, o Coventry empatou aos 65 minutos. Após um contra-ataque, Gyökeres recebeu na esquerda e cruzou para trás. Gustavo Hammer, brasileiro natural de Itajaí, Santa Catarina e naturalizado holandês, chegou batendo de primeira para deixar tudo igual e levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o Luton chegou a fazer o gol que garantia a vaga da Premier League. Joey Taylor roubou a bola da zaga, invadiu a área e marcou. No entanto, após análise do VAR, o árbitro viu mão do atacante e anulou. Nas penalidades, todos os jogadores acertaram suas batidas, até que Fankett Dable, do Coventry City, isolou a cobrança e deu a classificação à Premier League ao Luton Town. O acesso à Premier League não valeu somente pelo lado esportivo ao Luton Town. A conquista da vaga também é um grande projeto financeiro. Só por conseguir o acesso à Premier League, o time receberá cerca de 170 milhões de libras. Além disso, apenas por estar na primeira divisão, mesmo que acabe rebaixado na próxima temporada, o clube garante mais de 95 milhões de libras. E além de todo esse montante garantido, existe mais uma medida da Premier League que gera um grande valor para uma equipe que subiu da segunda divisão. O Parachute System, um sistema de parachutes em tradução livre, existe para suavizar o impacto econômico do time que for rebaixado para a Championship. Assim, o clube recebe uma injeção que pode ser distribuída em até 2 anos, com cerca de 75 milhões de libras. E este valor ainda pode aumentar caso o time que subiu consiga permanecer na Premier League. Deste modo, além do sucesso esportivo de jogar na elite nacional, uma vitória na final dos playoffs da Championship pode garantir um sucesso econômico para qualquer clube. O último classificado elite da Inglaterra embolsou nada mais, nada menos que 170 milhões de libras. Além disso, só por disputar o campeonato inglês, mesmo que termine na competição um último lugar, o Luton Town já garantiu 95 milhões de libras. Burnley, campeão da Championship, e Sheffield United, vice, já haviam garantido as 2 primeiras vagas diretamente à Premier League. Por outro lado, Reading, Blackpool e Wigan irão jogar a Liga One, a terceira divisão inglesa, na próxima temporada. Temporada que começou dia 29 de julho de 2022 e foi até 8 de maio de 2023, teve 552 jogos, 1.342 gols, uma média de 2,43 por jogo. O artilheiro da temporada 2022-2023 foi Chuba Acton, do Middlesbrough, com 28 gols. O jogo com o maior público alcançou 46.060 pagantes. Foi no dia 13 de maio na vitória do Sunderland por 2-1 sobre o Luton. E o menor público, com apenas 8.618, ficou no jogo de empate entre Rotterdam United e Millwall. No total, 10.351.379 telespectadores assistiram aos jogos da segunda divisão inglesa nos estádios. A próxima temporada começa em agosto de 2023 e vai até maio de 2024. E o TV Londres Notícias traz tudo para vocês na próxima temporada. Então fiquem ligados, porque no TV Londres Notícias o mundo passa por aqui. Essas foram as principais notícias no mundo do esporte. Espero vocês na próxima edição. Mara Deros para o TV Londres Notícias. O mundo passa por aqui.